Olá! No vídeo de hoje eu estou de óculos porque quero passar uma imagem mais séria para vocês. Mentira! Eu tô com uma irritação no olho e por isso eu tô evitando usar lente de contato, que eu uso todos os dias, da hora que eu acordo até a hora de dormir. Eu sou uma senhora com miopia desde a infância. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre um fundo de investimento imobiliário chamado Tordesilhas, conhecido como o ticker de TORD11. Ele é gerenciado pela Vortex, eu acho que também gerencia o Deva e o Habit, se eu não me engano. Não sei se tem mais algum fundo também. E esse fundo, o TORD11, não paga proventos há 2 anos. Na verdade, ele ficou 2 anos sem pagar provento nenhum e no início desse ano ele pagou menos de meio centavo por cota. Sim, eu tenho cotas do TORD. Sim, eu tenho várias cotas do TORD. Sim, eu tenho várias cotas do TORD que não me pagam proventos há 2 anos. E essa é a lição número 1 de investimentos. Você não vai acertar sempre. O fato é que o TORD foi criado em 2020, em plena pandemia, quando a gente vivia à base de live e de internet capenga que vivia congestionado porque estava todo mundo na internet. Ele é tido como um fundo de desenvolvimento híbrido, que nem o MXRF11. A ideia vendida na ocasião do lançamento é que ele investiria em ativos imobiliários, que dariam frutos, especialmente depois de passar o fique em casa da pandemia. Me pareceu bastante plausível e com uma pitada de bastante esperança de saber que outras pessoas também acreditavam que a vida ia voltar ao normal ali no meio da Covid. Então, um fundo que investiria em ativos imobiliários, tendo resorts no meio do planejamento, fazia sentido para mim. Imaginei que as pessoas, depois de ficarem trancafiadas em casa, de perderem tantas pessoas, de verem a vida ser parada, iam querer extravasar tudo isso depois e viajar, conhecer lugares, enfim. Eu, pelo menos depois da pandemia, fiquei com muita mais vontade de viajar e de conhecer lugares diferentes. No início, o TORD pagou certinho, todos os meses. Mesmo que não fosse um valor fixo igual ao do MXRF11. Variava entre 5 e 10 centavos nessa faixa de valores. E de repente ele foi diminuindo os proventos e parou de pagar. Sem mais nem menos. Por quê? Porque ele não teve lucro, porque ele estava tendo problemas com os CRIs e os imóveis que ele estava construindo, enfim, várias questões que são inerentes a esse tipo de ativo. Essas coisas podem acontecer. Tudo depende principalmente da gestão. E assim, não parece que a gestão fez um movimento útil para tentar reverter essa situação. Seja renegociar dívidas e não ficar com inadimplência e poder pagar uma parte do lucro aos cotistas. E com isso, o fundo foi tendo descrédito, as pessoas foram debandando, a cota foi desvalorizando e nos últimos tempos ela estava em torno de 60 centavos. Cotas que eram negociadas no valor de MXRF11, 10, 11, 9 reais. Era um fundo conhecido como fundo de base 10 também. E aí, depois de nunca mais receber nada, eu simplesmente deixei as cotas para lá, não quis me estressar. E aí, do nada, eu vejo lá o provento recebido, 78 centavos, referente às cotas que eu tenho, né? Ainda tenho. Eu parei de acompanhar informações sobre o fundo, deixei ele lá destruindo a rentabilidade e valorização da carteira e é isso. Esqueci. Uma tendência meio basta de investir, de não gerar patrimônio. Por vezes eu acho que é uma estratégia burra, mas se a cagada já foi feita, é melhor estudar mais um pouco para evitar de fazer cagadas maiores. Por isso que eu nunca me fui atrás do fundo, de mais informações e fui deixando o fundo lá. E quando eu me encaralhasse com a minha carteira, eu ia simplesmente realizar o prejuízo e é isso. Fiquei segurando e vou continuar segurando mais um tempo até eu decidir que não quero mais. E como eu falei, eu não estava acompanhando mais informação nenhuma sobre o fundo, até que um dia recebo a notificação de um grupo que eu participo, que é sobre o TORD 11, um grupo que estava em silêncio há muito tempo, de alguém perguntando se havia sido feito um grupamento de ações, porque a cota estava bem valorizada. De 60 centavos, ela foi, acho que, para 13,40. E sim, foi feito um grupamento de ações. Agruparam as ações na quantidade de 6 para 1, ou seja, a cada 6 ações que se tinha do TORD, ela se tornou uma ação. E daí se consolidou o valor da cota. Eu não sei quanto estava no dia,
o valor, mas até o final da semana tava em torno de 13,40, 13,30, 13,20, é mais ou menos esse valor que agora está custando uma cota de Tord. Como eu tinha 170 cotas de Tord, elas tornaram-se 28 unidades. E se meu preço médio era já em torno de R$ 7, agora quanto você acha que tá? Calculei 7 vezes 6. Que agora eu tenho equivalente a 6 cotas numa só. E se ela custava R$ 7 cada cota, então, o preço médio tá 40 e poucos reais. E a cota tá valendo 3. E assim, na prática não faz muita diferença, porque era mais ou menos essa discrepância. Eu tava com preço médio de R$ 7 e a cota estava valendo 60 centavos. É que o número fica um pouco maior e parece assim, mais burrice. Mas tudo bem, faz parte. A perda continua sendo a mesma, a dor no coração é que aumenta. E esse movimento do grupamento das ações, das cotas, foi feito porque a B3 não permite que nenhum ativo seja negociado por menos de R$ 1 por muitos meses seguidos. Como o fundo não conseguiu elevar o valor da cota, porque a descrença é geral, foi necessário fazer essa movimentação de grupamento das cotas, que a gente chama de implit também. Como eu decidi fazer esse vídeo, fui pesquisar sobre o fundo, ver se tinha alguma novidade, alguma coisa assim. E para minha surpresa, não é que tem previsão de pagamento de proventos para a próxima semana? Segundo o site fiz.com.br, que era o que eu acompanhava lá desde os primórdios, o meu presente de Dia dos Namorados do Tord 11 vai ser mais ou menos R$ 1 de proventos das minhas agora 28 cotas. Não sei o que esperar do futuro em relação ao fundo. No momento, vou aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o meu R$ 1. Mas aí fica a minha experiência de aprendizado para vocês. Eu tenho uma carteira com 13 fundos de investimento imobiliário. Eram 14 até o início desse ano, antes do MFI ser liquidado. Publicamente, eu tenho focado em mostrar o MXRF11 porque eu gosto do fundo, porque as pessoas gostam de saber sobre o fundo, e é isso. Eu realmente estou fazendo esse movimento de investir mais no eu tô com dificuldade de falar MXRF11 hoje. Publicamente, eu estou fazendo esse movimento de investir mais, concentrar mais uma quantidade com frequência mensal só no MXRF11. Porque eu quero ver até onde vai isso. É um gamification que eu bolei aqui para os meus investimentos e eu tô seguindo esse plano. Mas se considerarmos que eu comecei a investir bem timidamente em FIIs lá por 2019 e que desses 13 ativos, só o Tord está sendo péssimo, não está pagando nenhum provento, até que eu não fiz tão más escolhas assim. O meu ponto é que você não vai ganhar sempre. Não vai. E tá tudo bem. Investir em renda variável é ter a frieza de não se abalar pela variação do mercado. Não vamos acertar 100% das vezes. Aceitem. Se acertar uns 60%, 70% das vezes, tá ótimo. Já vamos ter uma carteira feliz e condizente com o crescimento esperado que a gente quer para o futuro. Mas estudem para minimizar os erros. Não sigam o que eu falo. Eu não sou uma analista certificada. Se informem com quem tem certificação, com quem vive investimento, com quem vive finanças. Assim vocês aprendem quase por osmose, mas observando os outros analisarem e levantarem pontos relevantes, vocês conseguem fazer ali o discernimento do que é válido e o que não é. Pesquisem, leiam relatórios, sigam pessoas que são mais qualificadas do que eu ou você, pequeno investidor que está começando agora na bolsa. Até hoje eu aprendo. Até porque eu não me aprofundo muito, eu fico no raso, mas para mim é suficiente. Eu pesquiso, vejo o que faz sentido para mim. Eu vou muito mais no feeling do que na análise técnica ou de relatório. Eu não sou boa em matemática, eu sou de humanas. Não que isso me dê o direito de fazer assim, escolhas bem equivocadas, né? Mas eu acho que ali a minha zona de risco e os meus acertos estão valendo mais do que os meus erros. Então acho que tá equilibrado. Para quem sempre aprendeu sozinha, um conteúdo online, que agora é muito vasto, mas há 10 anos não era. De toda forma, o vídeo era para falar sobre esse grupamento de ações do Tord, que eu não fazia ideia que iria acontecer, não estava esperando. E essa novidade de vir um provento aí nessa semana ainda, nessa próxima semana, dia 13, se eu não me engano, que eles vão pagar. É um prelúdio de que vai voltar a pagar mensalmente como antes?
Não tenho como saber. Mas me falem aí, vocês conhecem o fundo? Investem? Investiram? Venderam? Desistiram? O que acham dele? É isso. Valeu, falou.